Apresentar o nosso professor dessa manhã e também será o nosso pregador no culto da noite, o Dr. Dennis Watts. Ele é presbítero regente nos Estados Unidos, no Mississippi, da igreja de Madison Heights Presbyterian Church. Ele e a sua família já são amigos de algumas temporadas aí nossos. No período que nós moramos nos Estados Unidos, nós tivemos a oportunidade de congregar na mesma igreja. E além de atuar ali no presbitério do Mississippi, ele também atua dentro da PCA, que é a denominação presbiteriana da América, como chairman, como presidente do Comitê de Relações Intereclesiásticas da denominação. Então, por exemplo, a IPB, ela possui um comitê que faz o relacionamento com todas as outras denominações reformadas e presbiterianas ao redor do mundo, e outras denominações também. Aí sempre você tem uma pessoa que é o responsável por ser esse relações internacionais da denominação. Então o presbítero Dennis faz isso em nome da PCA, que é hoje a principal denominação reformada mundialmente. Ele ocupa essa posição de ser o porta-voz, o relações públicas, relações internacionais da denominação nesse sentido. E além disso, a sua família, a sua esposa Jenny, os meninos, o Benjamin, o Jonathan, eles também servem na igreja lá no Mississippi e estiveram conosco trabalhando ao longo dessa semana na escola bíblica de férias. Então, vai ser uma alegria nós podermos ouvi-lo nessa manhã, nessa aula especial, e também à noite para a pregação da palavra. So, Dr. Dennis, thank you very much for everything that you have done for us, and the word is yours. Well, thank you. I think you said Jonathan rather than Samuel. Oh, yes, I said Jonathan, right? Sorry. Então, na verdade, é o Benjamin e o Samuel que estão aqui. O Jonathan é o terceiro filho deles, mas ele não está aqui. Ele está lá nos Estados Unidos. Tá? Ele não veio, ele já é casado, está com a esposa dele lá. Os mais novos que vieram acompanhando. Thank you for correcting me. That's good. I'm glad I understood some Portuguese. Ele falou, eu fico feliz que eu entendi um pouquinho do seu português, a ponto de corrigi-lo. Well, thank you for the opportunity to be here this morning. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. I thought we might look at Philippians. Nós vamos olhar hoje para o livro de Filipenses. And look at how we actually should study Scripture in our personal lives. E como nós podemos realmente estudar as Escrituras nas nossas vidas pessoais. So the first thing we need to do if we're going to study Scripture A primeira coisa que nós precisamos fazer se nós vamos estudar a Bíblia, is to believe that the Old and New Testaments are the Word of God. nós precisamos crer que o Antigo e o Novo Testamento são a palavra de Deus. The only rule of faith and obedience, É a nossa única regra de fé e prática, and that they principally teach what we're to believe concerning God e que eles ensinam principalmente o que nós devemos crer a respeito de Deus and what duty He requires of us. e quais são as responsabilidades que Ele exige de nós. So let me give you an example of this. Então deixa eu te dar um exemplo sobre isso. So I have a friend in America from a long time ago Então eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, de longas datas, who was doing advanced study in English literature, que estava estudando sobre a questão da literatura inglesa, but he was not a believer. mas ele não era um crente. So he read the Bible as a book of literature. Então ele lia a Bíblia como um livro de literatura. So when he would read the Psalms, Então quando ele lia o livro dos Salmos, he understood it as poetry, ele entendia apenas como poesia, which it is, que de fato é, but he didn't understand what God was saying. mas ele não entendia o que Deus estava falando. So to emphasize that we have to believe it's the Word of God Então, enfatizar que nós temos que crer que ela é a palavra de Deus, in order to understand the Bible. para que a gente possa entender de fato a Bíblia. Second, we need to hear the Word of God as the original readers would have heard it. Em segundo lugar, nós precisamos ler a palavra de Deus como os primeiros leitores a liam ou a ouviam. So there can only be one possible original meaning for each text. Então só existe um significado original para cada texto. It cannot mean what it didn't mean to the original readers. Não pode significar aquilo que significaria para os leitores originais. So that it will mean the same to us as it did the original audience thousands of years ago, because truth does not change. Então nós precisamos entender que, na verdade, o texto hoje significa a mesma coisa que significava para os leitores originais, porque a verdade de Deus não muda. So we need to understand the who, what, when, where, and why of the book. Então nós precisamos entender o que, o quando, como, o porquê, essas informações sobre o livro. Third, we need to
well, I don't know, is this term going to translate grammatical? yeah. Okay. Third, we should employ what's called the grammatico-historical method to discern the author's intention in Scripture. Em terceiro lugar, a gente precisa entender o método histórico-gramatical para entender as intenções do autor em relação a um texto. Focusing on the historical context and the grammatical forms of the text. Isso foca no contexto histórico e nas formas gramaticais do texto que a gente está lendo. So because Scripture is literature, Então, pelo fato das escrituras serem literatura, it often includes figures of speech, então várias vezes vai incluir figuras de linguagem, symbolism, simbolismo, metaphor, metáforas and other literary devices which we should seek to correctly identify and understand. e outros dispositivos literários que nós devemos entender porque eles nos ajudam a compreender o texto. So the Bible is composed of letters, Então, a Bíblia é composta por epístolas, historical narrative, narrativas históricas, parables, parábolas, proverbs, provérbios and poetry. e poesia. And we should use the rules for interpreting those types of genres. E nós devemos usar as regras adequadas para interpretar esses gêneros literários. Then we need to remember the rule of faith. Então, nós precisamos lembrar também da regra da fé. The Westminster Confession of Faith says this: A Confissão de Fé de Westminster diz o seguinte: the infallible rule of interpretation of Scripture is the Scripture itself. a regra infalível de interpretação das Escrituras são as próprias Escrituras. So when there's a question about the true and full sense of any Scripture, Então, quando existe uma pergunta sobre a verdade no seu sentido mais bíblico, we find other places in Scripture that are clearer. então nós encontramos outros lugares das Escrituras que esclarecem aquele ponto. So we let Scripture interpret Scripture. Então a gente deixa a própria palavra interpretar a palavra. And because God does not contradict himself, E pelo fato de Deus nunca entrar em contradição contra si mesmo, neither will his word have contradictions, então a palavra de Deus também não possui contradições. even though it sometimes may seem like that. Apesar de que às vezes parece que ela tem alguns paradoxos. And then lastly, we need to look at Christ is in all of Scripture. E por fim, nós devemos ter por princípio ver Cristo em todas as Escrituras. While the divine authors, while God's intention in sending out Scripture is never in conflict with the human author, Enquanto a gente saiba que as intenções divinas de Deus ao inspirar as Escrituras nunca estão em conflito com as intenções dos autores humanos, the human author might not have understood what he was writing. é possível que algumas vezes os autores humanos não entendiam exatamente o que eles estavam escrevendo. So when we read the New Testament, we have a greater understanding of what the Old Testament means. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, nós temos um entendimento melhor do que o Antigo Testamento queria dizer. So what does this mean practically? Então, o que isso significa para a gente na prática? No more academia. Esquece aqui um pouco a parte acadêmica, técnica. So rule number 1, Regra número 1. the Bible's to be read like any other book. A Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro. Read it in the literal sense. Leia num sentido literal. Rule number 2, Regra número 2. the Bible's to be read existentially. Ela também tem que ser lida existencialmente. We're to read it personally and with passion. A gente tem que ler ela de forma pessoal e com paixão. Rule number 3, Regra número 3. the Bible's to be read as instructive. A Bíblia tem que ser lida como um livro de instrução. Read it to be taught. Leia como aquilo que ensina. Rule number 4, Regra número 4. the implicit is to be interpreted by the explicit. Aquilo que é implícito tem que ser interpretado por aquilo que está explícito. Read what is actually said to know what is not being said or implied. Leia aquilo que está sendo dito para interpretar aquilo que não está sendo dito ou implicado subjetivamente. Rule number 5, Regra número 5. carefully determine the meaning of words. Determine cautelosamente o significado das palavras. The better we understand the individual words, the better we understand the entire message. Quanto melhor a gente entender o significado particular das palavras, melhor a gente vai entender o significado da mensagem como um todo. And rule number 6, E regra número 6. note the use of parallelisms in the Bible. Perceba o uso de paralelismos na Bíblia. A parallelism is the relationship between two or more clauses or sentences. Um paralelismo é uma relação entre duas ou mais sentenças no mesmo parágrafo. And then rule number 7, E a regra número 7. note the difference between proverb and law. Perceba a diferença entre os clássicos provérbios e a lei de Deus. So proverbs are principles of wisdom, Os provérbios geralmente são princípios de sabedoria, while the moral law is absolute. enquanto a lei de Deus, a lei moral de Deus, ela é sempre absoluta.
And then rule number 8. Regra número 8. Observe the difference between the spirit of the law and the letter of the law. Observe a diferença entre o espírito da lei e a letra da lei. To obey the letter of the law while violating the spirit of the law makes one technically righteous but actually corrupt. Obedecer a letra enquanto você viola o espírito, a essência, na verdade torna uma pessoa tecnicamente justa, mas na verdade corrupta espiritualmente. And rule number 9. Regra número 9. And be careful with parables. Seja cuidadoso com as parábolas. Parables are meant to conceal the truth from the sinner, As parábolas, elas na verdade escondiam o significado de alguns pecadores, but to make one point to the believer. mas ela faz um ponto de crença para aquele que realmente crê na verdade. And lastly, rule number 10. E por fim, regra número 10, Be careful with predictive prophecy seja cauteloso com as profecias preditivas, because it's very difficult. porque elas são muito difíceis às vezes. Okay. So that's how we're going to go through Philippians right now. Então a gente está usando isso como princípios gerais para olhar para o texto de Filipenses. So as we start Philippians, Philippians was written from prison. O texto de Filipenses foi escrito a partir da prisão. You can look at verse 7. and Você it'll consegue tell you olhar that. isso aí, deixa a sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 1, versículo 7. Paul was likely in Rome Paulo estava provavelmente em Roma, sometime around AD 61 to 63. provavelmente ali por volta do ano 61 a 63. And at that time, Nero's madness was in full blown. E naquela época, a loucura de Nero estava em plena amostragem. And Christianity was recognized as a threat to the kingdom of Rome. E o cristianismo era visto como uma ameaça para o Império Romano. So Paul, having appealed to Caesars, we see in Acts 25, E a gente viu lá em Atos 25 que Paulo apelou para César. he was about to face trial with the possibility of death, Ele estava pronto para encarar o seu julgamento com a possibilidade até de ser morto, even though he thought he would be released. apesar de que ele achava que poderia ser liberado. And we see that in verses 19 to 26. E a gente vê isso aí em Filipenses capítulo 1, versículo 19 a 26. So Philippi was a small but important town, Então, Filipo era uma cidade pequena, mas bastante importante. about 10 to 15,000 people, Entre 10 mil e 15 mil pessoas. and it was very Roman, E ela era bem romana. with 20 to 25% of the town populated by former Roman war veterans. 20 a 25% da cidade eram governadas por veteranos de guerra romanos. It was located on the Via Ignatia, Ela ficava na Via Inácia, which was the major east-west commercial highway. que era a principal rodovia que ligava o leste a oeste naquela região. And Paul had planted the church around AD 49 to 50. E Paulo havia plantado aquela igreja por volta do ano 49, 50 depois de Cristo. And during his second missionary journey, E durante a sua segunda viagem he missionária, probably visited them again around AD 55. e ele provavelmente visitou eles de novo no ano 55. And so the primary reason for writing this letter is a disagreement between two females, Judea and Syntyche. E o principal motivo pelo qual Paulo teve que escrever essa carta foi a discordância entre duas mulheres, Sintique e eu. Peraí, versículo. Evódia. The names can be hard, you know. Yes, I Sometimes know. really is. Okay. And these two women seem to be seeking status through their service. E aparentemente essas duas mulheres estavam tentando buscar alguma projeção através do serviço delas. And so their division was hampering the spread of the gospel within the church. Então a divisão entre elas estava atrapalhando a pregação do evangelho dentro da igreja. Do y'all see how that can happen even in this church? Você percebe como isso pode acabar acontecendo até mesmo nessa igreja? So Paul directly and indirectly summons the Philippians to unity Então Paulo, direta e indiretamente, chamou os filipenses à unidade, as they continue to live worthy of the gospel. para que eles vivessem uma vida que fosse digna do evangelho. And he does this with reminders of their fellowship in the gospel in chapter 1, E ele faz isso trazendo lembretes sobre a comunhão que eles devem ter no evangelho, no capítulo 1, through prayer. através da oração. He gives examples of the positive and negative, Ele dá exemplo das coisas que são positivas e negativas, and he directly appeals to them. e ele apela diretamente a eles. And he also writes to express joy of their financial support of him. E ele também escreve para expressar a alegria que ele tem pela contribuição financeira deles. The emphasis in the book is on suffering, A ênfase nesse livro é principalmente no tema do sofrimento, joy, a alegria and consolation, e na consolação, summoning them to rejoice in the Lord always. chamando todo o povo de Deus a alegrar-se no Senhor sempre.
And so the key verse seems to be chapter 1, verse 27. Então, o verso principal parece ser lá no capítulo 1. Which verse is that? 127. Capítulo 1, versículo 27. Which says, "Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, Que o seu modo de vida seja digno do evangelho, so that whether I come and see you or am absent, para que ou indo ou indo ver-vos ou estando ausente, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, with one mind striving side by side como uma só alma, lutando juntos for the faith of the gospel." pela fé evangélica. So let's look at verse 1 Então vamos dar uma olhada no versículo 1. and 2. Versículos 1 e 2. And this is going to require participation by you. Isso vai requerer uma certa participação de vocês. So Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, Então Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, to all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, para todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe, with the overseers and deacons, para também os presbíteros e bispos e diáconos, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. So what do you think at the very first three words, Paul and Timothy, what does that tell us? O que você acha que as primeiras palavras Paulo e Timóteo já dizem a nós? Alguém gostaria de dizer? Paulo e Timóteo, logo no início, o que isso significa? Se tiver um microfone aí atrás, sem fio, a gente pode. I'm telling them to use a microphone. Yeah. A wireless microphone. Então, se alguém quiser aí arriscar, o que vocês acham que Paulo e Timóteo logo no início significa pra gente? Por que ele abre a carta falando Paulo e Timóteo? They were known by the church. Okay. All right. Do you want more answers than that? Well, that's fine. So first, the use of the word Paul rather than Saul tells us that he's appealing to a Gentile audience. Because Saul was his Jewish name, Paul is his Gentile O name. uso do nome Paulo em vez de Saulo nos mostra que ele está se referindo a uma audiência gentílica, porque Saulo era o seu nome mais judaico. And then the names together tell you that they're united together. E os nomes juntos, Paulo e Timóteo, mostram que eles estavam de fato unidos, juntos. And remember, Paul often referred to Timothy as his son, E Paulo frequentemente se referia a Timóteo como seu filho. but by writing their names together, he's referencing their quality as God's servants. Mas colocando os dois nomes deles juntos, eles estão mostrando as qualidades comuns que eles têm como servos de Cristo. So that's what we're trying to get at, the importance of reading Scripture. Every single word is important. It tells us something about who God is and who His servants are. Então, por isso que é importante a gente ter princípios bons de leitura bíblica, porque eles nos mostram quem de fato Deus é em relação a quem nós somos. And then it says they're servants of Christ Jesus, E o texto diz que eles são servos de Cristo Jesus, which again talks about their unity o que novamente fala sobre a unidade deles and who they're serving. e a quem eles estão servindo. And it subtly calls us to be conformed to that same image. E também está nos chamando para sermos conformados a essa mesma imagem. And then we see to all the saints in Christ Jesus, but also the overseers and the deacons. Mas também ele diz aqui para todos os santos em Cristo Jesus, mas também aos bispos e diáconos. So he's addressing the church members, but as he mentions the elders and deacons, he's also saying that this message is especially to be noted by the leaders. Então, ele está se dirigindo aos membros da igreja, mas ao falar dos bispos e diáconos, ele está falando especialmente daqueles que são líderes da igreja. Because remember, we have a division between these two women. Porque lembra, havia uma divisão na igreja por causa daquelas duas mulheres. So then, verse 2, grace to you and peace from God our Father and Lord Jesus Christ. Então aqui no verso 2, quando ele fala graça e paz a vós outros da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, How many letters did Paul write? quantas cartas Paulo escreveu? Alguém sabe? Quantas epístolas? 13, 13, 13. And he begins and ends all 13 of his letters with grace and peace. E ele começa e termina todas as cartas dele com a expressão graça e paz. And he ends all of his letters with grace. E ele termina todas as cartas com a ideia da graça. So he frames grace on both sides of everything that we're supposed to do as Christians. It's all through grace. Então ele está enquadrando tudo o que ele fala que nós devemos fazer como cristãos, do início ao fim, no envelope da graça. So no peace without grace, Então não existe paz sem a graça, and no grace and peace but from God.
E não há graça e paz à parte de Deus. And no grace and peace from but God, but through our Lord Jesus Christ. E a graça e paz da parte de Deus só são possíveis através do nosso Senhor Jesus Cristo. So then let's look at verses 3 through 11, Então vamos dar uma olhada nos versos 3 a 11, which is a prayer. que é uma oração, na verdade. So what is prayer? O que é uma oração? They have to answer that. O que é uma oração? Yeah. Alguém sabe o que é uma oração, em geral? Our talking to God, or speaking to God. All right. But what do we do in prayer? Mas o que a gente faz na oração? We thank God, we ask Him, we supplicate. O que mais? O que a gente faz na oração? We open our souls. Okay. Como é que é? We worship God. Okay. Thanksgiving, a gente agradece a Deus. All right. Anything else? We ask for the forgiveness of our sins. We actually come to know who God is in prayer. Okay. Does prayer change us? Será que a oração nos muda? Okay. John Calvin wrote this about prayer. João Calvino falou o seguinte sobre a oração. He says, "First, our hearts may be fired with a zealous and burning desire to seek, love, and serve God. Primeiro, os nossos corações, eles são repletos com um zelo, com um fervor de nós buscarmos a Deus verdadeiramente. While we become accustomed in every need to flee to Him as the sacred anchor. E nós nos tornamos acostumados a correr para Ele em todas as nossas necessidades, como aquele que realmente nos salva. And secondly, that there may enter our hearts no desire and no wish at all of which we should be ashamed. E em segundo lugar, que não haja em nossos lugares nenhum desejo ou inclinação que nos faça ter vergonha de estar na presença de Deus. And to make Him a witness of that. E que faça Deus olhar e testemunhar isso dentro de nós. And we learn to set all of our wishes before Him. E que nossas orações sejam caminhos para nós colocarmos todos os nossos desejos diante dele. Even pouring out our whole hearts. E derramando todo o nosso coração diante dele. And thirdly, that we receive His benefits with true gratitude of heart and thanksgiving. E a oração serve para que nós também estejamos preparados para receber todos os benefícios com verdadeira gratidão e com um coração de ação de graças. That reminds us that it comes from all things come from His hands. A oração serve para nos lembrar que todas as coisas vêm da bondosa mão dele. So if we look at verses 3 through 11, Então, quando a gente olha aí dos versos 3 a 11, do you just want to read 3 through 11? Thank you. eu vou ler para a gente os versos 3 a 11, porque fica mais fácil. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Okay. So in 8 of 13 epistles, Paul gives thanks to those to whom he's writing. Então, em 8 de 11 epístolas, Paulo agradece às pessoas a quem ele está escrevendo. And by giving thanks for all he remembers about them, he's commending them for their past, but exhorting them to persevere in the future. Excuse me. Então, ao agradecê-los por todas as coisas que eles representam, de uma certa forma também ele está comendando eles pelas coisas que eles fizeram no passado e encorajando eles à perseverança pelas coisas que virão no futuro. And though they were distanced from him, they're not out of his mind. E apesar deles estarem distante deles fisicamente, de Paulo, eles nunca estavam longe deles da sua mente. So I've been on, I don't know, well over 10 mission trips, Então, foreign mission trips. eu estive em pelo menos aí mais de 10 missões internacionais, viagens de missões internacionais. And I still pray for all of those churches. E eu ainda continuo orando por todas aquelas igrejas. They're never far from my mind. Elas nunca estão longe da minha mente. But how much more Paul planted this church, Mas quanto mais Paulo que plantou essa igreja. so he's not forgetting what they meant to him. Então ele não consegue se esquecer do que eles significavam para ele. And that should encourage us to do the same, to always remember
our fellow believers around the world. Isso deveria nos encorajar a sempre orarmos pelos nossos irmãos ao redor do mundo. And even those within this room. E mesmo aqueles também que estão nessa sala, nesse templo conosco hoje. And then how does he remember them in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy? Então, como é que ele se lembra deles? Toda vez que ele se lembra deles, ele ora com alegria por eles. So if we went back to Acts, we would see that Paul, when he was in Philippi, was beaten, he was scourged, and he was put in stocks. Então, quando a gente volta lá no livro de Atos, a gente vê que Paulo, nessa situação, ele estava sendo espancado, ele estava sendo algemado, estava sofrendo toda sorte de aflição. And other than getting the church started, he didn't see much fruit. Could you repeat that again? And other than seeing the church begin, he didn't see much fruit. E mesmo naquele início daquela igreja, ele não conseguiu ver muito fruto do seu investimento inicial. Yet he still remembers Philippi with joy. Mas ainda assim ele consegue se lembrar dessa igreja com alegria. And that's an encouragement to us to remember, even in our suffering, everything in joy. E isso é um encorajamento para nós, de que quando estamos sofrendo, ainda assim nós devemos pensar e lembrar de todas as coisas com alegria. And you see that when you go on a mission trip somewhere, because everything's not the way that you have it in your own home. E você consegue perceber isso quando você faz uma viagem missionária, porque quando você vai lá, as coisas não são necessariamente parecidas com as coisas que você tem no seu país de origem. And some places are easier than others. Alguns lugares são mais fáceis do que outros. So for me, going to Europe or even coming to Brazil is very similar to the America. Então, por exemplo, para mim, fazer uma viagem missionária à Europa ou mesmo vir ao Brasil é bem parecido com o que eu tenho nos Estados Unidos. But when you go to Africa or to Asia, there's a big difference. Então, mas quando você vai para a África ou para a Ásia, aí tem diferenças enormes. So Paul says, because of your partnership in the gospel from the first day until now, Então Paulo diz, por causa da sua parceria no evangelho desde o primeiro dia até agora, it reminds us of how teachable that they were, isso nos mostra o quão ensináveis eles eram. right? Because they were from the very first day they heard the word. Porque desde o primeiro dia eles ouviram a palavra de Deus. They didn't fight against him. Eles não ficaram lutando com Paulo. And then they're still persevering in the faith. E eles ainda estavam perseverando naquela fé inicial. And so he's very thankful for that. Então ele estava muito grato a Deus por causa disso. And then he reminds us, I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. E ele também lembra eles, ele fala, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. So in addition to being another ground for joy, Então, além disso ser mais um motivo de alegria, he clearly proclaims the permanency of regeneration. ele claramente proclama a alegria da regeneração. A perseverança da regeneração. God will bring the good work he started in us to completion. Deus vai fazer a compleição daquela boa obra que ele começou em nós. So Paul is comforting those people, Então Paulo está confortando e consolando essas and he's pessoas. comforting us, E ele está nos consolando também. that no matter how serious we may fall, Dizendo que não importa o quão grave possa ser as nossas quedas, no true Christian will experience a total fall from grace. nenhum verdadeiro cristão cairá para fora da graça. And it's a reminder that God is not like men, E é um lembrete de que Deus não é como nós, como os homens. that he might be tired from granting kindness to his people. Que ele fica cansado de ficar concedendo bondade e graça ao seu povo. And then it says to the completion at the day of Jesus Christ. E ele termina esse versículo falando que essa compleição será até o dia de Cristo. Sometime in Scripture that refers to the second coming of Christ. Algumas vezes na palavra de Deus isso se refere à segunda vinda de Cristo. But it can also refer to our resurrection, Mas também pode se referir à nossa ressurreição. wherein those who have been freed from the body, Quando aqueles que já foram libertados do seu corpo, the sinful body, esse corpo pecador, will no longer contend with the lusts of the flesh. não mais terão a lascívia da carne. Okay. So now, we're just now to verse 7, Então a gente está agora no verso 7 aí. and Paul says, it's right for me to feel about you this way, E Paulo diz, aliás, é justo que eu pense assim de todos vós, because I hold you in my heart, porque eu carrego vocês no meu coração, for you are all partakers with me of grace, pois todos sois participantes da graça comigo, both in my imprisonment and the defense and confirmation of the gospel. tanto na minha prisão quanto na minha confirmação do evangelho.
So he's encouraging us to care deeply for one another, Então ele está nos encorajando a cuidarmos profundamente uns dos outros. that we should share in each of our brothers and sisters' suffering Que a gente deva partilhar do sofrimento dos nossos irmãos e irmãs em Cristo and in our mission e também na missão deles, to share the good news. de compartilhar o Evangelho. Now, how does this look practically inside the church that we share in one another's suffering? Como é que a gente pode, na prática, olhar para essa ideia de compartilhar dos sofrimentos uns dos outros dentro da igreja? Some questions? Alguém sabe, iria responder? Como é que, na prática, a gente pode partilhar dos sofrimentos uns dos outros na vida da igreja? Como é que a gente poderia fazer isso aí? Ir para, like going for a funeral or crying with that person, weeping with that person. Visiting somebody who's ill. O que mais? O que a gente pode fazer? Fala em voz alta aí, pessoal. Praying with them. Okay. Visiting each other's houses. O que mais que a gente pode fazer para partilhar do sofrimento uns dos outros? Like serving meals and serving other people in their needs. Like sharing our very needs with our brothers so they can pray for us. Alguém mais? Okay. Yes. Some of those. One example that I can think of is when I was in college and I was a camp counselor. Exemplo que eu consigo pensar é na época que eu estava na faculdade e eu era conselheiro de acampamento. Whenever their child would misbehave and we had to give them punishment, De vez em quando algumas crianças iam fazer bagunça e a gente tinha que dar algumas punições. we had to do the punishment along with them. A gente tinha que dar a punição, estar junto com eles. And so it taught us as counselors a lesson of suffering along with people that were in sin. Então, na verdade, I'm just going to translate a different idea here. O que ele compartilhou é que, na verdade, quando eles aplicavam a punição à criança, eles, na verdade, os conselheiros, eles tinham que partilhar da punição com a criança. Então, isso ensinou eles a entender, a se colocar no lugar da criança e sofrer junto com ela aquela situação. All right. So, on to verse 8. Então, quando a gente olha agora para o versículo 8, For God is my witness, how I yearn for you with the affection of Christ Jesus. pois minha testemunha é Deus, a saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. Okay. So he had them in his heart and then he longed for them. Então, Paulo tinha essa igreja no seu coração e ele também aspirava por eles, ansiava por eles. He longed to see them, Ele queria realmente vê-los, to hear them. ele queria ouvi-los, Yeah. He longed for their spiritual welfare, ele tinha saudade até mesmo da luta espiritual junto a eles, their increased improvement in the knowledge and grace, do crescimento espiritual que eles estavam tendo e do crescimento do conhecimento da graça de Deus, and that true love for one another e que eles tivessem verdadeiro amor uns pelos outros. flows only from Christ. E esse verdadeiro amor só pode fluir a partir de Cristo. The great thing about going around the world to different churches A coisa que para mim tem sido muito boa de viajar ao redor do mundo indo a igrejas diferentes is to see that we worship the same God. é realmente perceber que nós adoramos o mesmo Deus. And even though our languages may be different, E apesar das nossas línguas serem diferentes, we have one heart nós temos um coração and we're united. e nós estamos unidos. So, for instance, Então, por exemplo, when Jenny and I pray every Sunday night, or every Saturday night about Sunday worship, quando a minha esposa e eu, a Jenny, a gente ora no sábado à tarde pelo culto de domingo que está vindo, we pray that the Lord would unite our voices with our brothers and sisters around the world, a gente ora para que Deus una as nossas vozes com os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo. that God would hear our worship in one voice, Que Deus possa receber a nossa adoração como uma só voz. and that He would protect those who worship under threat of violence and disease, E que Ele possa proteger aqueles que estão adorando a Deus em circunstâncias de perseguição e doenças. in their suffering, E no sofrimento deles. so that even as we worship in comfort, Então, mesmo quando a gente está adorando a Deus na nossa zona de conforto, we suffer alongside them in their worship. nós estamos sofrendo com eles na adoração deles. And that helps us to love one another, E isso nos ajuda realmente a amar uns aos outros. because those people around the world are constantly on our hearts. Porque essas pessoas ao redor do mundo estão constantemente nos nossos corações. So I would encourage you to think about that when you pray Então eu quero encorajar você a pensar nisso quando você for orar. before worship every Até Sunday. mesmo antes do culto, todos os domingos.
And so what does Paul pray for them? We see in verse 9. Então, o conteúdo do que Paulo ora por ele está aí no versículo 9. That their love may abound more and more with knowledge and discernment. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. So our goal as a Christian is to attain more knowledge and understanding and love. Então, o nosso objetivo como cristãos é aumentar em conhecimento e também aumentar no amor. And the only way to do that is studying His Word, E a única forma de fazer isso é estudando a palavra de Deus, praying about His Word, asking His insight, orando sobre a palavra de Deus e pedindo que Ele nos dê os seus insights, fellowshipping with one another, tendo comunhão uns com os outros and sharpening each other as iron sharpens iron. e afiando uns aos outros como o ferro afia o ferro. And then when we have this knowledge and discernment, what do? Então, quando a gente tem esse conhecimento e esse discernimento, o que a gente faz? Verse 10, O so that versículo you may 10. approve what is excellent, Para que a gente possa aprovar aquilo que é excelente and be pure and blameless for the day of Christ. e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. So that's the definition of wisdom, Então, essa é a definição de sabedoria, skill in living. um viver habilidoso. I'm going to test your Hebrew. Ele vai testar o meu hebraico The agora. Hebrew word is hakama. A palavra em hebraico é achma. Means skill in living. A palavra é habilidade no viver. So think of that. When you understand the word, you make wise decisions in the way that you live. Então, quando você entende a palavra de Deus, você toma boas decisões na forma como você vive a sua vida. So a child has little understanding of God, Veja, as crianças normalmente elas têm pouco entendimento sobre as coisas de Deus. and so they have trouble making wise decisions about what they should do. E é por isso que elas têm problemas em tomar decisões sábias sobre as coisas que elas devem fazer. But as you grow, Mas à medida que você cresce, then you're able to make wiser decisions about what to do and how to live. você será capaz de tomar decisões mais sábias sobre o que você faz e como você deve viver. But we're all in different places. Mas nós estamos em lugares diferentes. So some Christians or new Christians, they may be doing things that they don't know that they shouldn't be doing. Por exemplo, alguns cristãos que são neófitos ou recém-convertidos, às vezes eles ainda estão fazendo algumas coisas que eles não deveriam estar fazendo. And in love, we need to speak to them about their ways. Então, em amor, nós devemos falar a eles sobre as formas deles de agir. But also, we need to accept rebuke from our brothers and sisters, our fathers and mothers, maybe. Mas também nós devemos aceitar a repreensão dos nossos irmãos em Cristo e dos nossos pais e das nossas mães, With a humble heart, com um coração humilde, because we're all growing together. porque todos nós estamos crescendo juntos. And then verse 11, E no verso 11, he says, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. ele diz que nós devemos estar cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. So the fruit of the Spirit only comes through Christ. Então, o fruto do Espírito só vem através de Cristo. And what is that fruit? E o que é esse fruto? It's one fruit, Qual é esse único fruto? and you find it in Ephesians. E você consegue encontrar em Efésios. Anybody? Alguém sabe qual é o fruto do Espírito? É um fruto só, mas ele tem várias coisinhas dentro desse fruto. Quais são? Eu começo. Amor, bondade, benignidade, love, joy, goodness, love, self-restraint or self-control. All right, so love, Amor, joy, alegria, peace, paz, patience, paciência, bondade, kindness, benignidade, faithfulness, fidelidade, goodness, mansidão, and self-control. domínio próprio. That's the fruit of the Spirit. Esse é o fruto do Espírito. And as we grow and mature in Christ, E à medida que a gente cresce e amadurece em Cristo, we should be growing in all of those areas. a gente tem que estar crescendo em todas essas áreas. And that's one way we can judge ourselves. E isso é uma forma como nós podemos avaliar a nós mesmos. So, in Brazil, you celebrate New Year's, right? Sim, no Brasil a gente celebra o Ano Novo. So at the beginning of a new year, instead of making resolutions, Então, no início de um Ano Novo, por exemplo, em vez de fazer resoluções de Ano Novo, look back over the last year dê uma olhada para trás para o ano anterior and see how you've grown in the fruit and the Spirit. e perceba se você tem crescido no fruto do Espírito. And you can probably see instances where you've grown in each of those areas. E você certamente vai perceber algumas instâncias em que você cresceu em cada uma daquelas áreas. And then ask the Lord to help you to continue to grow in those areas. Então peça a Deus em oração para que você continue a crescer naquelas áreas.
And then, and all of this we're to do for Christ's praise and glory. E todas essas coisas, o versículo 11 termina dizendo que devem ser feitas para a glória e louvor de Deus. So that's all the verses that I'm going to go through now, but I'll answer any questions that you have about this or reading and studying. Então, esses são todos os versículos que eu queria cobrir nessa aula, mas eu gostaria de tentar responder algumas perguntas, fazer alguma coisa mais interativa, caso alguns irmãos tenham perguntas sobre esse assunto que a gente tratou aqui nessa aula. I'm going to encourage them by starting. Eu vou começar, eu faço a primeira pergunta, mas depois são com vocês. Tá joia? What do you think we should do when we don't see the fruit of the Spirit happening in our lives? Should that be a judgment on the fact that we're not Christians or that we don't believe in God if we don't see any results, any fruits of the Spirit? What do you say? Então a minha pergunta para ele foi: se a gente não está vendo o fruto do Espírito crescer na prática, isso é um indicativo de que nós não somos cristãos, por exemplo? Yeah, all Christians should bear or should exhibit some fruit of the Spirit. Veja, todos os cristãos eles precisam exibir algum tipo de fruto do Espírito na vida deles. If you're not exhibiting any of the fruit, then you need to reflect on whether or not you're a believer. Se você não está exibindo nenhum fruto do Espírito, você tem que fazer uma reflexão se você é de fato ou não um cristão. So that was my question. Então agora vocês perguntam. Eu fiz a minha pergunta. Agora com vocês. Tentem pensar ao longo desse tema, desde o início do versículo 1 aí. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? O microfone está lá atrás. Se vocês não fizerem, eu vou fazer perguntas para ele, tá? Eu tenho várias. Mas eu vou deixar vocês fazerem. Porque eu sou um pastor que dou oportunidades. So they're a little shy right now. E several of these guys, they speak English. I was gonna say the Brazilians are usually very loud. Ele falou, eu não estou entendendo isso. Geralmente os brasileiros falam alto e não estou entendendo nada. They have been Americanized. Eles foram americanizados. Eu tenho uma pergunta. I have a question for you. Okay. É para dar tempo de você pensar na sua pergunta, tá? Eu tenho as minhas. So about the perseverance of the saints. What is that doctrine within the idea of the salvation process? O que é a doutrina da perseverança dos santos? Because we just went through real quick here. So how do you explain that doctrine of grace for a person like that is trying to understand her own walk with Jesus? Como é que você explica a doutrina da perseverança dos santos para uma pessoa que está tentando entender a própria caminhada dela com o Senhor Jesus? Apparently, he thinks I'm a seminary professor. Então, aparentemente ele pensa que eu sou um professor de seminário. I know you're good. Perseverance of the saints can also be interpreted as preservation of the saints. Perseverança dos santos é uma doutrina que pode ser interpretada também como preservação dos santos. Because there is a part where we have to endure. Porque tem uma parte que nós de fato temos que perseverar. But ultimately it's God that preserves us. Mas no fim das contas é Deus quem está preservando a gente. Because he restrains us. Porque ele que nos contém from our sin. Dos nossos próprios pecados. We don't have the strength to do that on our own. A gente não tem força em nós mesmos para fazer isso. Had a preacher use this example back when I was in college. Eu lembro de um pregador usar esse exemplo quando eu estava ainda na época da faculdade. So if God is reaching down and holding on to us, então se Deus ele está descendo a mão dele e segurando a gente, we oftentimes let go. Muitas vezes a gente não consegue manter a nossa pegada, a gente larga. But he never lets go. Mas ele nunca larga a gente. And so he's preserving us and just waiting through whatever it might be, discipline or whatever he's using for us to grab back hold of him. Então ele está sempre nos sustentando e segurando a gente mesmo em momentos difíceis, quando a gente está indo por uma disciplina ou passando uma época difícil, mas ele sempre está pacientemente aguardando a gente segurar de volta também. So it's always about him. It's always about God. Então é sempre never about us. É sempre Deus que no fim das contas está segurando a gente. O senhor falou sobre suportar as dores uns dos outros. E em Tiago ele fala que essa fé que existe em nós deve produzir boas obras. E a gente sabe que o que a gente tem de melhor a oferecer para alguém são as nossas orações sinceras.
Mas principalmente a partir do livro de Atos, a gente vê que além das nossas orações, nós devemos envolver a nossa vida inteira na vida daqueles que sofrem. Actually, in the book of Acts, we see that not only our prayers, but our whole lives must be offered to those who Como dosar então a parcela do envolvimento pessoal com os que sofrem, com as orações também? O quanto da nosso chorar com os que choram é de joelho e o quanto chorar com os que choram são como fazer uma comida ou estar junto dentro de casa. We know that we have to pray for people who suffer, but how much of that should be a real giving of ourselves, not only in prayer, but how much we should actually pray, literally pray with others, cry with them, be with them, physically and personally. So think of the example of Job. Então pense, por exemplo, no exemplo de Jó. Job's friends weren't the best of friends. Os amigos de Jó não eram necessariamente os melhores amigos In their counsel, no conselho deles. but what did they do with him at the very beginning? Mas o que eles fizeram com ele na prática logo desde o início? O que os amigos de Jó fizeram logo desde o início? They were fasting for 7 days. They were Right. with him. They just showed up and sat there. Eles apareceram lá e sentaram com ele. Ficaram lá com ele. So there's a part of even when I'm praying with someone away from them, I can just go and sit there. Então, mesmo quando eu estou orando por alguém à distância, mas eu posso ir lá e me sentar com aquela pessoa. And that means a lot to somebody just to have somebody in the car. E Or in the car. Or, Right by your side. right by their side. Então, significa muito, muitas vezes, você simplesmente ter alguém que se senta do seu lado. Yeah. Does that answer kind of? I'm just going to add Yeah. some things, not Yeah, about what please you're do. saying, just about Janice, what she's going to be saying to the... Yes. Hoje à tarde, a Jenny vai estar falando para as nossas discipuladoras sobre como fazer o discipulado mais próximo. Esse discipulado que não é só pelo conteúdo do que eu estou falando, mas pelas ações que denotam um verdadeiro cuidado uns pelos outros. Então, lembrando que todas as discipuladoras hoje à tarde estão convocadas para ter a palestra com a Jenny, que é a esposa do Dennis, sobre esse assunto de um discipulado concreto, tá bom? And let me add one more thing, and I don't know if this fits the Brazilian culture. Ele falou que quer adicionar alguma coisa e ele acha que é alguma coisa que ele possa falar com relação à nossa cultura brasileira. There was a preacher in Jackson, Mississippi, Tinha um pregador lá em Jackson, Mississippi, when I was a little child, quando eu era uma criança bem pequenininha, that said, all walk to a wedding, but run to a funeral. que ele diz que você caminha para o seu casamento, mas acaba correndo para o seu funeral. And what he meant by that E o que ele queria dizer com isso? is that you should attend your brothers and sisters' weddings Que você deveria sim ir como convidado para os seus And casamentos dos seus and irmãos e irmãs celebrate with them. e celebrar com eles. But people don't remember who came to your wedding. Mas as pessoas não conseguem lembrar quem veio para o seu casamento. But when someone's suffering at a funeral, Mas quando alguém está sofrendo num funeral, you should run to the você funeral deveria correr para aquele funeral, because they remember that you were there. porque eles vão lembrar que você estava lá no funeral. And so, Então, as a ruling elder, I try to live by that and attend. I do attend every wedding, but I make sure that no matter how far away a funeral is, I try to get there. como um presbítero regente, eu tento. Eu nem sempre consigo estar em todos os casamentos, mas quando se trata de funerais, não importa quão longe é, eu tento estar lá em todos os funerais. O senhor falou sobre o fruto do Espírito, e, num certo sentido, nós sempre estamos falando sobre virtudes inerentes à humanidade. Paz, bondade, longanimidade, que são virtudes que qualquer ser humano, num certo sentido, pode ter, e muitas religiões promovem esses comportamentos. Como que eu posso saber se esse comportamento da minha vida é fruto da minha humanidade ou é fruto realmente do Espírito Santo? Is actually a fruit of just being a human being, or is a fruit of the Spirit? What is the distinction between knowing what is a fruit of society, just being part of mankind, and a fruit of the Spirit? That's a hard question. Essa foi difícil. I can try. Is that okay if I try? Yeah, you guys. Vou tentar esse. O fruto do Espírito são os comportamentos que decorrem explicitamente da comunhão que eu tenho com Deus. Eles são comportamentos que vão vir porque eu tenho comunhão com o Deus verdadeiro. So I'm just explaining that there is going to be a difference between civil grace or common grace and special particular grace. Então, existe uma diferença entre graça comum, certo? Existe
bondade de Deus que permite que seres humanos sejam cíveis, bons cidadãos que pagam suas contas em dia, mas o fruto do Espírito é o resultado específico de pessoas que são moldadas pelo Espírito Santo de Deus, e como resultado disso elas vão se tornar semelhantes a Jesus, nas suas crenças, nas suas prioridades, no reino de Deus. Então não são só virtudes sociais, são virtudes sociais que estão ligadas ao reino de Deus. Eu amo porque Deus me ama e Cristo morreu na cruz em amor por mim. Eu tenho alegria, porque a minha alegria não decorre simplesmente de eu ter propriedades nesse mundo, mas pelo fato de eu ser salvo em Cristo Jesus. Eu sou uma pessoa que eu tenho domínio próprio, não é só porque o coaching me falou que eu tenho que ter domínio próprio, mas porque eu devo dominar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito decorre claramente da compreensão de quem Deus é e do que Ele quer da minha vida como resultado de uma vida para Ele. Ajudou? So yeah, I was trying to explain that the difference between special grace and common grace is that the kingdom of God is the priority. So Christ died for me, so I love Him back because He loved me first. I am for Him because the Holy Spirit is within me. So I get that, I understand that, and I respond behaviorally out of that. I tried. But the unbelievers can be kind too. Yeah, that's the point. So às vezes os não crentes, eles também vão ter algumas ações que parecem com ações de crentes, but the difference is It's not for the glory of a God. diferença é que não é para a glória de Deus. Eles não fazem isso para a glória do Senhor, eles fazem isso para a glória deles mesmos, para eles serem boas pessoas. And a lot of times they think they are saved because of that. Right. Às vezes as pessoas que não são crentes, elas fazem isso achando que elas vão ser salvas diante de Deus porque elas são boas pessoas, e não como fruto da graça do Espírito Santo sobre a vida delas. Então lá no dia do juízo, mas eu fui uma boa pessoa. Não serve. Porque não foi por causa da graça do Espírito Santo de Deus, foi porque você se achava muito boa. Então essa é uma diferença muito grande entre o fruto do Espírito e a autojustiça, né? The difference between self-righteousness and... Yeah. So when the Bible speaks about the saints, what saints are those? Are those, for example, Roman Catholic saints? No, it refers to Christians, believers Na are the saints. All believers are saints. Na verdade, os santos são todos nós, os cristãos, os que creem no Senhor. But why are they called saints? Like saints in the specific word. How can we actually call a person to be a saint? I don't remember what the word saints is in Greek. Saint like holy. How can you actually call a person who's a sinner? How can you call him a saint, a holy person? Right. So, in God's eyes, we refer to it in theology as the already and the not yet. Aos olhos de Deus, a gente pode chamar uma pessoa de santa porque se refere àquela ideia na teologia de alguma coisa que é o já e o ainda não. Ele vai explicar. So God is not bound by time. Então, Deus não está preso ao tempo. So if I'm a believer, I've already been declared righteous and holy in His sight. Então, se eu sou um crente, eu já fui declarado por Deus como justo e santo aos olhos dele. But I live in time. Mas eu mesmo ainda vivo nesse tempo. And so for me, it's a process of becoming more and more holy. Então, para mim, é um processo no qual nessa vida eu ainda estou me tornando cada vez mais santo. But let me give you another example. Então, deixa eu tentar dar um outro exemplo. So we oftentimes think that as we grow in Christ, we become more and more holy. Então, muitas vezes quando a gente pensa que a gente está crescendo em Cristo, a gente vai se tornando mais santo, como se a gente estivesse fazendo esse movimento aqui. But the right. Yes, grow in Christ. Right. But the reverse actually happens because as we grow in Christ, it opens up because we see more sin. Na verdade, o oposto acontece, porque quando a gente cresce em Cristo, a gente vê mais o nosso pecado. So we repent of more and more things. Então a gente se arrepende de mais e mais de mais coisas. Yeah. So I would think if you've been a Christian for a long time, you see more sin in your life than you did at the very beginning. Então, se você já é cristão há algum tempo, eu aposto que você vê mais pecado na sua vida hoje do que o que você via quando você estava no início da sua caminhada cristã. Because God is opening our eyes more and more. Porque Deus está abrindo os nossos olhos mais e mais. The first question, Pastor Mateus, a lot of times we don't produce fruits of the Spirit in the relationship to our identity. The second question is, but when we produce the fruit, but we don't see it because we have like a low self-esteem. So a question for you is, what is a good solution for us? I like the first chapter of Philippians, in light of that text. What is a remedy for us to actually have a good view of ourselves?
a lot of God's grace. Well, one, in the fellowship of believers, we should be encouraging one another so that when we see that in one another, we point it out. Então, na comunhão dos santos, nós deveríamos estar encorajando uns aos outros, a ponto de quando a gente vê o fruto do Espírito na vida do irmão, a gente fala, olha, eu estou vendo o fruto do Espírito na sua vida. So I was teaching a Bible study at my church a few weeks ago, Então, eu estava ensinando um estudo bíblico na minha igreja algumas semanas atrás, and we were talking about our gifts. e nós estávamos falando sobre os nossos dons. And I asked people what their gifts were. E eu perguntei para as pessoas quais eram os dons delas. And most people don't know what they're E gifted muitas at pessoas não sabem quais são os dons delas, because they've never thought about it. porque elas nunca pensaram nos seus próprios dons. And so I made a comment that a man sitting to my right, that he had the gift of service. Então eu virei para um irmão que estava sentado do meu lado e eu falei para ele, veja, eu vejo na sua vida o dom do serviço. Because I had been watching him over months and noticed that anything that needed to be done, he just went and did it. Porque eu tenho observado ele por meses a fio e eu vejo que todas as vezes que surge uma necessidade na igreja, ele prontamente vai lá e resolve aquilo. And he said, I've never thought of that as being a gift. E ele falou, nossa, eu nunca pensei nisso como sendo um dom. And he thanked me for telling him that. E ele me agradeceu por ter dito a ele sobre aquilo. And so that encourages him to do more service because now he knows that that's his gift. Então isso o encorajou agora a fazer mais serviço, porque agora ele sabe que isso é o dom dele. And so that's one way. Então essa é uma forma da gente fazer And isso. the second way is how do we encourage ourselves? E a segunda forma é como é que nós nos encorajamos a nós mesmos. We just have to we have to look inside of A ourselves gente tem que olhar para dentro de nós and spend time looking at what we're doing e gastar tempo pensando sobre aquilo que a gente faz and be realistic. e sermos realistas. We know when we've been mean to somebody, A gente sabe quando a gente é cruel com alguém. and we know when we've been kind to E a somebody. gente sabe quando a gente foi benevolente com alguém. But then we have to look at, was my being kind for my own glory Então a gente tem que pensar, será que quando eu fui benevolente eu fui para minha própria glória or for God's ou glory? foi realmente para a glória de Deus? And even our best efforts are tainted with sin. E até os nossos melhores esforços são manchados com o pecado. So when we begin to look at ourselves like that and we say, oh, I'm doing more and more good things, but I still know that those things are tainted with sin. Então quando a gente olha para as nossas ações, a gente fala, nossa, eu estou fazendo coisas melhores, mas elas ainda são manchadas pelo pecado. And then we pray and ask the Lord to help us to focus on Him Então a gente ora e pede ao Senhor para que a gente possa focar nele, não em nós, and not to focus on ourselves. e não focar em nós. Sobre. Desculpa, né? Aqui. I hear him, Mike. There's a voice, tem uma voz. Where is it? Sobre a vida na igreja e o apoio às pessoas que estão sofrendo. Como encorajar, como servir quando existe uma resistência da pessoa que está sofrendo a ser ajudada. Maybe. It's hard for all of us to accept help in some sense, right? Às vezes é difícil para todos nós simplesmente aceitar ajuda em algumas situações, Because we like to be self-reliant. porque a gente gosta de ser autossuficiente, That's especially in America. especialmente nos Estados Unidos. No one wants help. Ninguém quer ajuda. We're all cowboys. Todo mundo é cowboy. So part of it is another thing we would do in the South in the United States is just conventionally, if someone wants to do something for you and they ask twice, it's rude to say no a third time. Se uma pessoa no sul dos Estados Unidos pede uma coisa duas vezes, seria rude não dar atenção pela terceira vez. But that doesn't mean that people live that way. Mas não significa que as pessoas vivam dessa forma. So there may be other ways that you can help someone that doesn't want to be helped by doing something else, not the thing that they're fighting against. Talvez existam maneiras de você ajudar essa pessoa que não quer receber ajuda, sendo criativo e fazendo outras coisas indiretas que não são diretamente aquela coisa que ela não quer ser ajudada. So, for instance, when we leave tomorrow morning, we fly out at 6:55. Então, por exemplo, a gente sai daqui amanhã, 6h55 da manhã, o nosso voo de volta para os Estados Unidos. And we arrive back in Mississippi at 10:50 E a p.m. gente chega nos Estados Unidos às 10h50 da noite.
So we have a long day. Então a gente vai ter um dia bem longo. And Jenny told me that last night one of her friends texted her. E a Jenny me falou que ontem à noite uma das amigas dela ligou, mandou uma mensagem pra gente, pra ela, Out of the blue, do nada. and said, "I'm going to bring supper to your house on Tuesday night." E ela disse: eu vou levar comida na sua casa na terça-feira à noite. We didn't ask for that. A gente não pediu pra ela fazer isso. We didn't even think about that. A gente nem chegou a pensar nisso. But that lady thought about Jenny so much that what would it be hard for someone that's just traveled all day to be able to provide for their family the next day. Mas essa irmã tem tanto carinho pela Jenny que ela pensou: o que eu posso fazer que pode ajudar essa família que está lá no Brasil agora, quando eles voltarem? De que maneira eu posso ajudá-los no retorno deles aos Estados Unidos? So I think that's an example of thinking of others and putting others first. Então esse é um exemplo de como nós podemos pensar nos outros e colocá-los em primeiro lugar antes de nós mesmos. And even if we refused it, E até mesmo se a gente negar isso, she could leave it at the door. ela pode deixar a comida na porta. But it is hard to get somebody to do something to help somebody that doesn't really want help. Às vezes é difícil tentar ajudar uma pessoa que não quer receber ajuda. But sometimes if it's a believer, you may have to rebuke them in Christ when they refuse to accept help. Se for um irmão em Cristo, se for crente, talvez você tenha que admoestá-lo por não querer receber ajuda na hora que ele deveria receber ajuda. So Aceita ajuda. Estou tentando te ajudar. I'm trying to help you. Come on. Okay, so This is going to be the last one, okay, because of our time. Vai ser a última, tá bom? okay. Peraí, não. A Socorro tinha levantado a mão também, então você faz e depois você, tá, Socorro? Okay, so I heard about you saying the fruit is only one. One fruit. Falou Yeah, que o one fruto do fruit, Espírito é and we só all um. believe in that. E nós queremos que o fruto But do we Espírito have an impression that when Satan wants to attack us, he doesn't attack the fruit as a whole. He targets specifically a weakness that we have, and when he succeeds, he's very wise in doing that. When he succeeds in that, it seems that everything else crumbles. So how should we? It's a conundrum, because how should we maintain everything when we feel that the fruit is like a castle of cards? Then when you take on card, everything else crumbles. Ele fez a pergunta que Satanás, a gente sabe que o fruto do Espírito é um, mas Satanás, quando ele ataca um dos frutos do Espírito, parece que desmorona todo o resto. Então, quando é que a gente mantém o fruto do Espírito ativo, quando a gente sente que o nosso fruto do Espírito parece um castelinho de cartas, que você tira uma carta e parece que desmorona todo o resto? Como é que a gente pode operar nesse sentido? So faith, hope, and love, the greatest of these is love. A fé, esperança e o amor, o maior de todos é o amor. And when you think of the fruit of the Spirit, E quando você pensa no fruto do Espírito, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. I tried my best to say them from the top of my head. You didn't wait for me. There's 8. Tem 8. It's led by love. Então, o amor lidera o fruto do Espírito. So when the remnants of my old sin nature or Satan and his demons are attacking me, helping me are causing me to be impatient. Então, quando, por exemplo, o pecado remanescente ou o ataque de Satanás acaba causando um efeito em mim de me tornar impaciente, If I go back to love, se eu voltar no amor, it removes it from me and it begins to go back to God. ele tira o foco de mim e eu me volto agora para Deus, para o amor de Deus. Because when I'm impatient, the focus is on me. Porque quando eu sou impaciente, o foco está em mim. When I fail to be faithful, the focus is on me. Quando eu falho em ser fiel, o foco de novo está em mim. And when I don't have self-control, the focus is E on quando eu me. não tenho domínio próprio, de novo, o foco está em mim. So if I begin to remember God is love, I am to love as He loved, and I put others before myself and others' needs before my needs, it draws me back to Him. Então, se eu começo a lembrar que Deus é amor e Ele me ama e é do amor de Deus que eu devo extrair toda a minha vida, isso me ajuda a botar os outros em primeiro lugar e a servi-los nas suas necessidades. That was a good answer. I really like that. I'm going to write that down. Eu gostei dessa resposta. Vou anotar essa resposta. Se aparecer no sermão hoje à noite, não estranhe. You had one more?
Socorro, última pergunta. Bom dia, professor. A vida moderna fez com que nós ficássemos cada vez, dentro da igreja também, mais voltados para nós mesmos. Então, isso nos impede de ver o outro, de perceber as necessidades do outro e julgar as necessidades do outro a partir das nossas expectativas. E aí nós falhamos, porque a gente não consegue ajudar o outro porque a gente espera ser ajudado de uma forma que o outro não pode ser ajudado, porque aquilo é muito... Então, envolve praticar o fruto do Espírito, né? Envolve parar de olhar para si mesmo e olhar para o outro, né? Para poder perceber como posso intervir na vida do outro amorosamente, sem invadir o espaço, e lembrando que a vida moderna, que nos cansa, que nos faz ser egoístas, que nos faz ficar voltados para nós mesmos, também está acontecendo com aquela pessoa. E aí, se eu simplesmente contar quantas obras eu fiz o ano passado, né, de frutos do Espírito, de benignidade, de doação, de serviço, né? Porque eu também posso identificar, meu melhor dom é o serviço. Se alguém está precisando de coisa, eu vou lá e limpo a casa, eu vou lá e faço a comida, eu vou lá e limpo o terreno, né? Limpo o chão, limpo o muro. Então, eu consigo identificar isso em mim. E, às vezes, a pessoa, né, não consegue nem fazer isso, por quê? Porque ela está muito ocupada. Principalmente as mulheres, nós estamos muito ocupadas, cuidando do profissional, do educativo, do espiritual, e não estamos conseguindo mais parar para perceber o outro, né? Como que você tem visto isso nas igrejas? Você falou que visita a Ásia, a África, o Brasil, né? E vê diferenças. Como que você vê, principalmente na África, a prática desses dons espirituais? E como resolver isso, por exemplo, no Brasil, com a nossa cultura, que também está se espelhando muito na americana, de cowboy, de autossuficiência. Nós também somos muito autossuficientes. So, I've not been to Rio de Janeiro, Eu nunca fui no Rio de Janeiro, but I was told that if I did go, mas eu fiquei sabendo que se eu for lá, I needed to worry about crime. eu tenho que prestar atenção na questão dos crimes. That people would just walk up and grab jewelry off of you. Algumas pessoas até passam e arrancam as joias do seu pescoço. So, if I were to go there, I would have to be aware of all of my surroundings. Então, se eu for ao Rio de Janeiro, eu tenho que estar consciente do contexto ao meu redor o tempo inteiro. So why should I only be aware of my surroundings when I'm worried about crime, Mas por que eu deveria só estar preocupado com o meu contexto quando eu estou preocupado com o crime? instead of being worried about my surroundings as a believer? Quando eu deveria estar preocupado com o meu contexto quando eu sou um crente? So I notice everything that's happening around me. Então, quando eu sou um crente, eu tenho que perceber tudo que está acontecendo ao meu redor. I notice people's needs even when they don't know that they have a need. Eu tenho que perceber as necessidades das pessoas, até mesmo quando elas mesmas não percebem as suas próprias necessidades. So I see a bunch of older women in here, Então, eu vejo algumas mulheres mais velhas aqui na igreja, por exemplo. and I heard in the prayer this morning there were 34 women who were pregnant. E eu ouvi, por exemplo, na oração nessa manhã, que foi traduzido para eles o culto, de que tem 34 mulheres que estão grávidas na igreja. I am certain that these older women that have had children know more than those who are just now pregnant. Eu estou certo de que essas mulheres mais velhas da igreja que já tiveram filhos sabem mais do que essas meninas que estão agora grávidas e puérperas. And they know their needs even beforehand. Elas sabem até mesmo as necessidades dessas mais novas antes mesmo que elas tenham as próprias necessidades. So maybe it looks like I know this person may not know that they need it now, but they're going to need it later, so I just go buy something and give it to them. Então eu antecipo as necessidades dela. Veja, talvez ela não esteja percebendo, mas eu sei que ela vai ter essa necessidade depois. Então eu vou lá e já compro alguma coisa para ela que ela vai precisar no futuro. It's not offensive because I've just given them a gift. Não é ofensivo porque eu dei isso para ela como um presente. So that's one way. Então essa é uma forma. Yeah. I can think of I don't know, I know there's one physician in here, but I can think of a physician ruling elder with me in our church that noticed that a lady needed some expensive piece of equipment. Tinha um médico na minha igreja lá nos Estados Unidos que percebeu que uma irmã da igreja precisava de um equipamento médico
Was it for her hand? Yes. Era para a mão dela, um equipamento médico. And one Christmas, he just went out and bought it and left it on our front porch. E num Natal, ele simplesmente foi, comprou o equipamento e deixou na frente, na porta da casa dela. And she never knew who left it for E ela her. nunca soube quem é a pessoa que deu o presente para ela. But those type of things, being aware of what people need around you, Então, veja, essas questões de você estar consciente, você perceber as necessidades das pessoas ao seu redor, provides an opportunity to serve providencia uma oportunidade de servir and takes the focus off of self, e tira o foco de você, because I'm always aware. porque eu estou sempre consciente das pessoas ao meu redor. And sadly, some people won't ask for help, Tristemente, algumas pessoas não pedem ajuda, but will complain that people don't help them. mas vão reclamar de que as pessoas não ajudam elas. So if we're looking for opportunities to help, then maybe it helps that person to draw closer to Christ. Então, se nós queremos oportunidades para servir, talvez a gente possa servir essa pessoa e possa ajudá-la a estar mais perto de Jesus. Thank you very much. Paul was always in afflictions, in works, but still he could think of others. In our day to day, we have so many busyness that we don't think of other people. How we do that? How we can be like Paul? Come to worship service tonight Venha ao culto hoje à noite and listen to the sermon. e ouça o sermão que ele vai pregar. And I'll talk about what the culture was like when Paul was around, E ele vai falar sobre como a cultura era quando Paulo estava aqui, and Jesus and John, e Jesus e João. and you'll find out that the culture was not much different than today. E você vai perceber que a cultura não é tão diferente do que a que a gente enfrenta hoje em dia. Our busyness is just with the electronic, A gente fica muito tempo ocupado com os eletrônicos, but their busyness was something else. mas eles tinham ocupações também com outras coisas. Yeah. So, Então, hoje à noite, spoiler, não vai ter muito. Gente, obrigado. Thank you very much, Dennis, for your time. Obrigado por essa aula. Eu acho que ela foi muito prática, muito boa para a gente pensar sobre coisas na vida da igreja. Hoje à noite nós teremos reunião de oração, certo? Socorro, 17h40. As mulheres discipuladoras devem estar aqui na igreja às 16h30 para ter a palestra com a Jenny, tá? E nós teremos o nosso culto às 18h30, tá? Então, culto hoje às 18h30, reunião de oração às 17h40. Venha participar. Você ia falar alguma coisa, Manuel? Não? Depois? Tá bom. Deus abençoe a todos. Nos vemos mais tarde, para a glória do Senhor. Thank you very much.